O conceito de self na programação orientada a objetos. O que é o self? Em Python, self é uma palavra reservada que representa a instância atual de uma classe. Ela é usada dentro de métodos de uma classe para se referir à própria instância da classe, permitindo que os métodos acessem seus atributos e métodos específicos. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então, hoje aqui vamos dar continuação ao nosso curso de orientação, ou melhor dizer, nosso curso de programação orientada a objetos, ok? Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre self, ok? Então, em programação orientada a objetos, self também é um conceito bastante utilizado, ok? Então, aqui vamos tentar saber primeiramente o que é isto self, ok? Como eu sempre digo, antes de nós estudarmos uma coisa, devemos primeiramente definir o que é isto, ok? Para que nós possamos ter uma noção, ou melhor dizer, uma mínima noção sobre o que realmente essa coisa representa, ok? Então, neste caso, nós vamos estudar o que é isto self. Temos aqui uma pequena definição que diz o seguinte: em Python, self é uma palavra reservada que representa a instância atual de uma classe. Ela é usada dentro dos métodos de uma classe para se referir à própria instância da classe, permitindo que os métodos acessem seus atributos e métodos específicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre self, ok? Vamos ver o porquê que ele é usado e também o que ele facilita, ok? Então, como nós dissemos no vídeo passado, em programação orientada a objeto, são praticamente duas coisas que realmente importam e também que realmente complicam o conceito de programação orientada a objeto, ok? Não é bem assim complicam, mas que complicam no entendimento, que é praticamente atributos e métodos. Então, nós falamos que métodos são funções dentro de uma classe, ok? É que nós chamamos de método, mas não chamamos de funções. E atributos são praticamente variáveis dentro de uma classe. E também notamos que toda vez que nós criamos uma classe, estamos sempre a usar essa palavra aqui, self. Por exemplo, aqui temos self.nome igual a nome, self.idade igual a idade. Então, o que é isto self? Então, aqui, seguindo a nossa definição, ok? Então, em uma classe, quando nós criamos uma classe, pode ser em Python, talvez em uma outra linguagem de programação, self é praticamente uma palavra reservada, ok? Dessa linguagem de programação. Estou falando no geral, ok? Então, self é uma palavra geral, ok? Então, o self praticamente, ok? Ele representa a instância atual dessa classe, ok? Ok. O que é que isto quer dizer? Veja, aqui o self, ok? Ele praticamente representa a instância dessa classe, ok? Então, como é que o self funciona? Então, o self funciona da seguinte maneira, ok? Toda vez que nós vamos inicializar essa classe aqui, por exemplo, aqui temos essa classe pessoa, ok? Toda vez que nós inicializamos essa classe aqui, esse nome, todas as variáveis que estarão dentro desse método aqui chamado init, ok? Elas serão inicializadas automaticamente, ok? A razão pela qual nós temos aqui def init, temos a primeira palavra self, vírgula, nome e idade. Depois aqui temos self.nome igual a nome, self.idade igual a idade. Então, isto quer dizer que toda vez que nós inicializamos, então isto dizer o seguinte, ok? Toda vez que nós inicializamos essa classe chamada pessoa, essas variáveis aqui serão automaticamente inicializadas, ok? Estarão disponíveis para que possam ser usadas a partir do ok? Então estarão disponíveis para que qualquer função desta classe possa usar essas mesmas variáveis que estarão inicializadas aqui dentro dessa classe, ou melhor dizer, desse método chamada init, ok? Então, aqui o init praticamente é um método especial, ok? Em classes, ok? Então, esse init aqui significa que tudo que estiver dentro desse método aqui chamado init, ok? Ele será inicializado automaticamente, ok? E nós podemos fazer o uso deste mesmo método, ok? Desculpa. E nós podemos fazer o uso dessas mesmas variáveis que estarão definidas aqui dentro do init. Okay? Então, a razão pela qual, por exemplo, essa aqui é uma classe chamada pessoa, ok? Então, aqui temos uma função que imprime o nome, ok? Nós chamamos essa função de def imprime nome. Então, aqui nós temos print nome, ok? Temos aqui depois self.nome. Então, esse nome que está aqui está a se referir a esse nome que está aqui na primeira, essa variável que nós definimos aqui no método init, ok? Então, a razão pela qual que toda vez que nós vamos criando um método, ok? Sabemos que método é função, então toda vez que nós vamos criando um método, então nós normalmente passamos aqui o argumento self, ok? Então nós fazendo isso aqui, ok? Passando o self, então quer dizer que nós podemos fazer o uso de qualquer variável que foi inicializada aqui dentro da classe
dentro do método init, ok? Logo que nós passamos esse self aqui, então quer dizer que nós podemos nos referir a qualquer variável que estiver aqui. Variável nós sabemos que é atributo, ok? Então qualquer atributo que estiver dentro da classe init, porque como nós já dissemos, a classe init será inicializada automaticamente e estará disponível para ser usada em qualquer método presente nesta classe, ok? Por exemplo, aqui temos aqui também def, imprimir e dar, ok? Metemos aqui self, então quer dizer que nós podemos utilizar essas variáveis que estão aqui definidas, ok? Esses atributos estão aqui definidos aqui na classe, no método init, dentro dessas funções aqui, ok? Então, do mesmo jeito também funciona, ok? Se, por exemplo, aqui dentro dessa função, ou melhor, desse método def imprime nome, se eu definir uma variável, ok? Eu poderei usar essa mesma variável aqui dentro dessa função aqui chamada imprimir dado, ok? Eu posso me referir também posso me referir a essa variável que vai estar definida aqui dentro dessa função. Então, isso aqui ajuda diversas coisas, ok? Por exemplo, normalmente na programação funcional nós sempre definimos uma variável global, ok? Para que nós possamos fazer uso dessa variável dentro de qualquer função. Mas aqui não é necessidade de nós usarmos uma variável global, ok? Porque uma vez que nós inicializamos todas as variáveis aqui dentro do método init, então essas variáveis estão disponíveis para que possam ser usadas em qualquer função, em qualquer método presente nesta classe, ok? Então, para que nós possamos ver melhor como é que isso realmente funciona, ok? Vamos na prática, porque eu sei que falando nem todo mundo vai catar, ok? Então, se nós formos isso aqui na prática, vocês poderão ver o que isto quer dizer, ok? Então, eu irei copiar este código aqui, não vamos escrever nada do zero, porque isso aqui é algo apenas que estamos a tentar entender como é que self funciona e também qual é a importância do self, ok? Então, vamos na prática e vamos lá ver isto aqui. Eu vou ver aqui no meu VS Code. Então, eu já tenho aqui já o código, ok? Todo pronto para que possa ser explicado. Vou só aumentar um pouquinho o zoom, ok? Dessa maneira acho que está visível. Veja. Como nós estávamos a dizer, okay? Nós temos aqui a classe pessoa. Então, aqui o método init é um método especial que nós já havíamos dito, ok? Então, esse método aqui, cada vez que nós inicializamos essa classe aqui chamada pessoa, ele automaticamente, primeira coisa que ele vai rodar, ou melhor dizer, primeiro método que ele vai rodar automaticamente é tudo que estiver aqui dentro, ok? Desse método aqui init, ok? Ele vai rodar esse método aqui init, então tudo que estiver dentro aqui do método init estará disponível para ser usada dentro da nossa classe, ok? Pode ser usada dentro desse método aqui chamado imprimir nome, pode ser usada dentro desse método aqui chamado imprimir idade. Então, dessa maneira aqui, o init praticamente é o quê? Ele é um construtor da classe pessoa, ok? Que recebe dois parâmetros. Aqui nessa classe que eu me refiro aqui, que recebe dois parâmetros, que primeiramente é o nome e depois a idade, ok? E atribui valores recebidos, ok? A esses atributos aqui, que é o nome e a idade, ok? Da instância atual. Então, a instância atual aqui que nós estamos a nos referir é da pessoa, ok? Essa parte aqui, por enquanto vocês ignoram, porque ainda não falamos disso aqui, ok? Isso aqui tem a ver com o objeto. Então, por enquanto vocês ficam só a saber que isto aqui permite que eu possa executar os métodos que estão aqui definidos dentro dessa classe, ok? Para que eu possa imprimir. Então, por enquanto vocês ignoram isso aqui, ok? Mas ficam a saber que isso aqui apenas serve para que eu possa imprimir, para que eu possa rodar essa classe aqui e também poder imprimir os valores que estão dentro dessa classe, ok? Apenas guardam isso e praticamente ignoram isso aqui por enquanto, que vamos apenas nos concentrar no self. Aqui é o que nós gostaríamos de entender, ok? Gostaríamos de entender como é que o self funciona, ok? Então, nós dissemos que tudo que for definido aqui dentro do init poderá ser usado dentro dessas classes aqui, ok? E também tudo que for definido usando o self poderá ser usada em todos os métodos presentes aqui, ok? Então, vamos lá ver. Aqui nós temos print nome, ok? Temos aqui self.nome. Então, esse nome aqui ele vai se referir a este nome aqui, ok? Então, nesse caso aqui, quando nós aqui inicializamos essa classe chamada pessoa, ok? Nós aqui passamos o nome como João e metemos aqui idade 25, ok? Essas aqui são idade inventada, ok? Então, também aqui um nome fictício, ok? São idades inventadas praticamente. Não considero essa idade. Então, passei aqui o João, meter aqui a idade de 25, ok? Então, nós temos esse método aqui que imprime o nome, ok? Então, aquele aqui vai imprimir João. E depois aqui temos aqui o método também que imprime idade, ok? Então, ele aqui vai imprimir
idade que deve nos dar 25, ok? Nós passamos aqui 25. Aqui, por enquanto, ignora, ok? Ficam só saber que isso aqui apenas serve para imprimir os valores, ok? Então, aqui dentro dessa classe nós temos dois métodos. Um método que imprime o nome e outro método que imprime idade. Então, sabemos que tudo que nós definimos aqui dentro do init será automaticamente inicializada quando nós chamamos essa classe aqui pessoa, ok? Então, nesse caso aqui nós chamamos a classe pessoa, então automaticamente tudo que estiver aqui dentro do método init será inicializado, ok? Como nós temos aqui init tem a ver com iniciar, ok? Inicializar. Então, tudo que for definido aqui dentro da classe init será inicializado automaticamente e está disponível para que possa ser usado dentro dessas funções. Porque aqui nessa classe, ok? Praticamente nas classes, tudo que fica dentro do init, ok? É algo que vai ser inicializado assim que essa classe for chamada. Então, se eu rodei esse código aqui, vamos lá ver, chamei, salvei e executei. Vamos subir um pouquinho para que vocês possam ver melhor. Então, temos aqui, ok? Nome igual a João, idade igual a 25, ok? Então, aqui nessa função, nós aqui executamos essa função imprimir nome, que temos aqui, ok? Imprimir nome, e ele nos retornou o nome João, ok? Também executamos essa função aqui imprimir idade, e ele nos retornou idade 25, ok? Então, por exemplo, aqui nós definimos self.nome, ok? Então, aqui nós acessamos o nome. Agora, vamos tentar definir mais uma outra variável, que sabemos que variável é praticamente atributo, ok? Vamos tentar definir mais um outro. Vamos lá, vamos definir agora sem usar o self, ok? Vamos lá, farei isto. Vem aqui, não, vamos, idade, vou pôr pelo menos cidade, ou melhor, país será igual, vou dizer Angola, ok? País será igual a Angola. Faço isso, salvei. E vejam que eu vou tentar acessar aqui o país sem passar o self, ok? Então, uma vez que eu já criei aqui o país, ok? Então, irei também tentar criar uma função que vai me imprimir o país, ok? Então, vou criar aqui também uma função, ou melhor dizer, um método. Irei fazer aqui, vou copiar isso aqui e vou colar aqui, ok? Para evitarmos chover tanto. Então, aqui vai ser imprime país, ok? Isto vai ser imprimir país. Vou ter self. Então, aqui irei copiar também isto aqui, ok? Irei copiar. E esse aqui, ele vai apontar para país, ok? Então, vou remover aqui. Ele será país. Será algo para imprimir país. Então, aqui vou meter imprime país. Ok? Então, o país que ele deve imprimir é Angola, ok? Angola. Perfeito. Então, agora aqui eu vou tentar imprimir esse país aqui sem usar self, ok? Vou remover aqui o self e aqui vou escrever país, ok? País, salvei e executei. Vamos lá ver o que eu vou ter. Praticamente é isso aqui que eu obtive, ok? Else name error, name idade is not defined. Aqui estamos aqui nome idade. Aqui tem que passar país, desculpa. Vamos lá passar país, ok? Salvei, executei. Então, eu estou fazendo tudo isso aqui para que nós possamos ver como é que nós podemos fazer o uso do self, ok? Então, como nós estamos a ver aqui, praticamente eu obtive algum erro, ok? O erro que ele está me dizer é o seguinte, name error, name país is not defined, ok? Está me dizer que houve um erro de nome, ok? Porque o nome país não foi definido. Então, estás a ver que essa aqui é a importância de usarmos self, ok? Então, como eu disse há pouquinho, todas as variáveis ou todos os atributos que forem definidos aqui dentro da classe init estarão disponíveis para que possam ser usadas dentro de qualquer método ou função presente dentro da classe, ok? Então, aqui nós obtivemos erro, está a dizer que o país não foi definido, mas mesmo assim sabemos que o país está aqui definido, ok? Então, para que nós possamos fazer o uso, ou melhor dizer, para que nós possamos pegar o valor do atributo ou da variável que está presente aqui dentro da classe do método init, nós devemos usar sempre o self, ok? Porque o self é como se fosse um ponteiro, ok? Ele vai se referir a esse método ou esse atributo que está presente aqui dentro da classe init, ok? Então, pode ser dentro da classe init ou talvez pode ser dentro de qualquer, desculpa, não é bem classe, pode ser dentro do método init ou talvez dentro de qualquer método, ok? Se nós definirmos essa variável usando o self, então quer dizer que essa variável aqui estará disponível para ser usada em qualquer função ou método presente dentro dessa classe, ok? Então isso praticamente elimina a necessidade de nós usarmos global e também nos permite para que nós possamos reusar variáveis ou talvez reusar certos métodos, ok? Basta só nós simplesmente apontarmos self e ele vai fazer o uso desse método,
ok? Então, isto aqui vamos lá ver agora. Vamos tentar usar essa variável, criar essa variável aqui usando o self, ok? Vamos lá com self ponto, temos aqui self ponto país igual, salvei, e agora vou executar, executei, obtive mais algum erro, ok? Ele me diz o seguinte, name error, país not defined. Mesmo assim ele continua me dizendo que o nome país não foi definido, porque veja, quando você inicializa uma variável, ou melhor, vamos usar a palavra técnica, um atributo dentro da classe init, ok? Para que você possa acessar esse mesmo atributo, ou melhor, essa mesma variável, tu também tens que usar o self dentro do método que tu vais tentar chamar essa variável, ok? Ou melhor, esse atributo. Então aqui nós metemos self.país, ok? Então aqui também tenho que usar self.país para que eu possa acessar este atributo, ok? Vamos lá ver, vou tentar agora. Self.país, vamos lá ver se vai dar certo ou não. Executei e ele me disse o seguinte, ok? Nome, João, idade, 25, país, Angola, ok? Mas se nós formos a ver, veja, aqui nós temos init self, vírgula, nome, idade, ok? Nome, idade, mas nós não metemos país, ok? Veja, isso aqui, ok? Nós passamos esses argumentos aqui porque isto quer dizer o seguinte, ok? Quando nós formos a inicializar esta classe aqui chamada pessoa, ok? Nós sabemos que todas as variáveis que estarão dentro aqui do método init, ok? Eles serão inicializadas automaticamente, ok? Então isto quer dizer que, como nós aqui no método chamado init, nós passamos argumentos como nome, idade, então nós inicializamos a classe pessoa, nós também devemos passar o nome, o valor para nome e também o valor para idade, ok? Então o valor para país nós não vamos passar porque nós não passamos aqui o país como argumento, ok? Então a razão pela qual temos aqui self.nome igual a nome, está se referindo a esse nome aqui. Também temos aqui self.idade igual a idade, está se referindo a essa idade aqui. Então veja, aqui quando nós inicializamos a classe pessoa, obrigatoriamente nós devemos passar um nome e também uma idade, porque aqui nós definimos que quando nós inicializamos essa classe chamada pessoa, ok? Ele vai automaticamente, primeiramente ele vai rodar esse método aqui chamado init, e só que esse método aqui ele recebe dois parâmetros, que é o nome e idade. Então, quando nós começamos aqui com a classe init, com a classe pessoa, nós passamos João, ok, como nome e também idade. Agora vamos tentar remover isso aqui para ver se vai dar certo ou não, ok? Eu vou remover esses dois aqui, removi, salvei e executei. Viste? Obtive erro, ok? Está a dizer missing two required positional arguments, nome e idade. Está a dizer que está faltando dois argumentos posicionais que são nome e idade. Então, a razão pela qual que, se nós metermos assim, obrigatoriamente nós, ao inicializarmos a classe, nós devemos passar valores para esse que será recebido, ok? Aqui no método init. O init ele executa automaticamente toda vez que nós chamamos a classe pessoa, ok? Tudo que estiver aqui dentro do init será automaticamente inicializada, ok? Então a razão por qual devemos passar o nome e a idade. Agora, se eu remover, deixar apenas self e remover esses dois aqui, deixar assim, salvei, se eu executar e reobter que erro, ela aqui está me dizer, ok? Nome is not defined, está me dizer que esse nome aqui não foi definido, ok? Então eu vou remover esse nome e irei pôr João, ok? E aqui irei passar idade, vamos passar qualquer valor, que vamos imaginar 39, ok? Salvei, executei. Agora estamos a ver aqui, ele me deu aqui nome João, idade 39, país Angola, ok? Então, inicializei a classe pessoa, não passei nenhum argumento, porque aqui no init, que é o método que será inicializado automaticamente, não tem nenhum argumento, ok? Ela apenas irá rodar essa classe aqui, desculpa, esse método aqui init, e vai definir essas variáveis aqui que eu poderei acessar dentro de qualquer método aqui presente nessa classe chamada pessoa, ok? Então aqui nós imprimimos o método pessoa que está aqui dentro, no método nome que está aqui, nome, imprimimos também o método idade, está aqui idade, e o método país, ok? Então, mesmo aqui nós acessamos o nome, ok? Metemos self.nome, estamos a nos referir com essa aqui, ok? Passamos o self e vamos lá ver se eu remover o self, salvei, executei, obtive erro, ok? Porque estamos a dizer que esse nome não existe, mas se eu meter o self.nome, então ele está a se referir a esse nome que foi, essa palavra nome que foi
criada aqui, ok? Aqui na nossa classe, no nosso método init, salvei, executei, nome existe. Agora, se eu remover esse self aqui da classe, desculpa, do método imprimir nome, vamos lá, remover self, deixar apenas imprimir nome, ok? Sem self. Vamos lá ver o que poderá acontecer. Salvei. Salvei e executei, ok? Ela aqui está me dizer algo, ok? Pessoa imprime nome, text 0 positional argument, but one was given, ok? Então, ele aqui está me dizer que o imprimir não leva nenhum argumento, ok? Mas ele está me dizer que eu passei um argumento. Passei um argumento por quê? Porque toda vez que nós usamos aqui o self, é como se nós estivéssemos a passar um argumento, ok? Para aqui, esse senhor aqui para def init, ok? Porque nós estamos a pegar valores que estão presentes aqui, ou melhor, atributos que estão presentes aqui no init, ok? Então, quando nós estamos a pegar, praticamente é como se estivéssemos a passar um argumento, ok? Então, aqui como nós não usamos self, então quer dizer que esse método que nós não usamos self, não tem direito de acessar nenhum atributo presente aqui nessa classe, desculpa, nesse método init, ok? Aqui esse imprimir nome, como ele não tem self, então ele não tem direito de acessar nada que está aqui, ok? Então, se eu voltar aqui o self, self e executar, ele imprimiu. Agora vamos lá, vamos tentar mais uma coisa, ok? Não só também os métodos, desculpa, não só também os atributos, ou melhor, as variáveis que serão definidas aqui dentro do método init, mas se eu definir também aqui, por exemplo, aqui dentro da classe da variável do método imprimir nome, ok? Se eu definir uma variável, vamos lá ver, vou definir variável chamada testando, ok? Testando. Então, testando é igual a, irei chamar também testando mesmo, testando. Salvei. Veja, eu defini aqui uma variável chamada testando, ok? Então, se eu imprimir aqui o testando, ok? Irei para aqui print, abrir, fechei, vou passar o testando, ok? Testando, salvei. Se eu definir aqui o testando e imprimir, veja ele daqui, ok? Tá, aqui eu obtive erro, ok? Tenho que fazer isto. Aqui também, tenho que fazer isto primeiramente. Desceu, salvei, executei. Ok, agora eu tenho que fazer para isso aqui, ok? Não organizei bem o código, salvei, executei, vamos lá ver. Então, como nós podemos ver aqui, ok? Criei aqui uma nova variável, ok? Ou melhor, um novo atributo chamado testando. Então, esse atributo está aqui dentro do método imprimir nome, ok? Aqui imprimi o nosso testando, ela aqui me deu também nome, João, e depois imprimiu o testando, ok? Agora, aqui dentro da classe do método imprimir idade, eu vou tentar acessar o testando, ok? Se eu fazer isso aqui, vamos lá ver, print, abri, fechei e vou dizer o seguinte, ok? Testando, salvei, executei. Ele me deu, tenho que endereçar também aqui. Isso aqui é uma chatice. Vamos lá ver, desculpa. Fiz isto, salvei, executei. Então, ele aqui me deu erro, que está me dizendo name testando is not defined, ok? Está me dizendo que o nome testando não está definido. Isto é porque, veja, quando nós definimos uma variável, variável sabemos que é um atributo. Quando nós definimos uma variável dentro de um método sem nós usarmos o self, então quer dizer que essa variável será tratada como uma variável privada, que só pode apenas ser usada dentro desse método, ok? Dentro dessa função em que ela foi definida, ok? Mas se nós usarmos o self, então quer dizer que isso aqui vai ser tratada como uma variável global, um atributo global que pode ser usada dentro de qualquer método presente dentro dessa classe, ok? Aqui testando nós não usamos self, então quer dizer que está sendo tratada como privada e só pode ser acessada dentro dessa função aqui, imprimir nome, ok? Função nós sabemos que é método. De vez em quando eu irei sempre falar método ou talvez função, ok? Vai depender do que virá primeiro da minha cabeça. Então, aqui testando está sendo tratada como privada. Então, se eu usar self ponto testando igual a testando, ok? E salvar, executar, vamos lá ver. Mesmo assim, obtive erro, que está a dizer que testando não está definido. Então, sabemos que quando nós definimos uma variável usando self, ao acessar essa mesma variável também devemos usar self, ok? Então agora aqui vou aqui dentro da idade irei também usar self, vamos ver, self.testando, ok? Esse testando, não esquece, está definido aqui dentro do imprimir nome, ok? Salvei,
executei. E mesmo assim obtive erro, ok? Obtive erro porque aqui, tá vendo? Aqui eu a imprimi testando, esqueci de passar o self, ok? A razão pela qual que está a dizer que name testando is not defined, ok? Então, irei com aqui, self, ok? Ponto, salvei, executei. Agora sim, ok? Tá vendo? Variável que foi definida aqui dentro do método, ou melhor, da função imprimir nome, eu consegui acessar mesmo estando aqui dentro do método imprimir dado, ok? Self testando, como podemos ver aqui, testando, ok? Então, consegui imprimir. Então, isto quer dizer que se nós definimos uma variável, ou variável sabemos que é atributo, ok? Se nós definimos uma variável dentro de um método, ok? Sem usar o self, essa variável será tratada como privada, ok? Então, agora, se nós definimos usando o self, então essa variável será tratada como uma variável global. Então, isso aqui praticamente facilita, ok? Também elimina a necessidade de nós definirmos uma variável como global, porque nós podemos usar apenas o self, ok? Para que irá definir se essa variável vai ser tratada como privada ou global. Então, isto facilita praticamente, ok? Em muitas operações. Então, isso aqui praticamente foi uma introdução sobre o que é isso self e também qual é a importância de nós usarmos o self em programação orientada a objeto, ok? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o que é isso objeto, que praticamente é isso que tem aqui, ok? Vamos entrar ao fundo sobre o que é isso objeto. Então, aqui nós apenas tratamos de como nós podemos usar o self e também para que serve, ok? Então, o self, resumindo e concluindo, serve para que nós possamos acessar os atributos definidos aqui na instância init, ok? Na instância init, outra vez, para atributos definidos dentro de qualquer método, ok? Usando o self, nós podemos acessar os valores definidos nesses atributos, ok? Então, eu sou o João, esse é o canal usando Python, ou melhor, acho que já troquei de nome, esse é o canal do João Futumundo, ok? Então, se tu não seguir esse canal, por favor, seguir esse canal, dá um like no vídeo e vejo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e fui!